McLaren ataca rivais da F1 no Bahrein enquanto Verstappen sofre problemas. Gabriel Bortoleto, sim, ele visita a fábrica da Sauber para tentar reverter má fase. Max Verstappen voltou a polemizar no paddock da Fórmula 1. Após vencer o GP do Japão com autoridade, o tetracampeão da Red Bull declarou que teria desaparecido na liderança se estivesse pilotando o carro da McLaren. Uma provocação que naturalmente não passou batida por Lando Norris. O piloto britânico da McLaren respondeu em tom ácido, convidando Verstappen a testar o modelo MCL39 e prometendo ver a decepção em seu rosto após a experiência. Norris argumentou que o carro, apesar de competitivo, ainda sofre com limitações técnicas que exigem esforço extra do piloto. Mas Max não recuou. Durante a entrevista no Bahrein, onde acontece a quarta etapa da temporada, o holandês reafirmou que não havia ironia nem exagero em sua fala. Abre aspas. Eu não estava brincando. Você achou que era brincadeira? Não, não era. Verstappen explicou que sua afirmação foi uma resposta direta e honesta a uma pergunta comum sobre seu desempenho em outros carros, e destacou que sua equipe também enfrenta desafios com o ajuste fino do RB21. Sabemos o quão difícil e estreita é a nossa janela com o carro, e aí você ouve aquela pergunta: o que você faria em outro carro? Bem, eu dei uma resposta honesta. Apesar da provocação, o piloto da Red Bull encerrou o assunto dizendo que a hipótese nunca se concretizará. Eu também disse na mesma entrevista que isso não vai acontecer de qualquer maneira, então não há necessidade de especular. O duelo verbal entre Verstappen e Norris adiciona uma dose de tensão a um campeonato que já começou com disputas acirradas na pista, e agora também fora dela. A resposta de Norris mostrou que o britânico não está disposto a engolir críticas calado, enquanto Max segue fiel ao seu estilo direto e sem filtros. Agora, resta ver se essa troca de farpas se traduz em ação na pista do Bahrein neste fim de semana. E quem sabe, uma disputa roda a roda entre os dois. Gabriel Bortoleto, estreante brasileiro na Fórmula 1 pela Sauber, decidiu que não seria apenas mais um novato esperando as coisas acontecerem. Diante de um início de temporada abaixo do esperado pela equipe, que soma apenas 6 pontos após 3 etapas, o piloto tomou uma atitude rara e simbólica. Fez uma visita inesperada à sede da Sauber, na Suíça, para ajudar pessoalmente no trabalho de recuperação da equipe. A visita aconteceu logo após o GP do Japão, onde, mais uma vez, Bortoleto mostrou velocidade em treinos, mas não conseguiu converter em pontos. A equipe tem enfrentado dificuldades para se adaptar no pelotão intermediário e, até agora, quem pontuou foi apenas Nico Hülkenberg, com 6 pontos obtidos na abertura do campeonato na Austrália. Eu não estava planejando, mas decidi ir porque queria ver o time e conversar com a Tia e o Jonathan. Tivemos uma boa conversa lá e também aqui hoje de manhã. Tem sido muito positivo até agora. A decisão partiu de uma inquietação pessoal. Durante o voo entre o Japão e o Bahrein, Gabriel se pegou refletindo e transformou essa insônia em ação. Tem um grande problema: quando não durmo, penso demais. Dormi no primeiro voo, mas fiquei acordado umas 3, 4 horas no segundo, olhando pela janela e pensando: posso ir para casa, relaxar ou fazer algo útil? Na chegada, o destino parecia conspirar a favor. Mattia Binotto, chefe da equipe e ausente em Suzuka, entrou em contato querendo conversar sobre o fim de semana. Gabriel então aproveitou o momento para propor a visita. Perguntei se seria positivo eu voltar à fábrica para falar com o time, e ele disse: com certeza, vamos ficar muito felizes se você vier. Durante a passagem pela fábrica em Rio, o piloto brasileiro passou por diversos departamentos técnicos e teve reuniões aprofundadas com as áreas de design e aerodinâmica. O objetivo era claro: entender melhor os dados e ajustar o feedback com base naquilo que ele sentiu no carro, algo que, segundo ele, ainda é insubstituível. Mesmo com todos os sensores que temos, dizem que sempre que o melhor sensor é o piloto. Por isso, é importante dar um retorno detalhado para ajudar a direcionar o desenvolvimento do carro. Essa postura proativa e colaborativa é uma das marcas registradas de Gabriel desde as categorias de base. Agora, na elite do automobilismo, ele reforça esse perfil de piloto comprometido com o todo, e não apenas com sua própria performance. Gosto de estar próximo da equipe e participar ativamente dos processos. Tivemos tempo para analisar muitas coisas. Acho que foi a melhor decisão a ser tomada. A atitude chamou atenção não só dentro da Sauber, mas também no paddock. Em uma Fórmula 1 cada vez mais técnica e meticulosa, a iniciativa de um novato visitar a fábrica por vontade própria, em meio a uma temporada extenuante, mostra maturidade e ambição. Na noite iluminada do circuito internacional do Bahrein, uma nova realidade começou a se desenhar para a temporada 2025 da Fórmula 1. A McLaren está mais viva e afiada do que nunca. Com um desempenho dominante no segundo treino livre, Oscar Piastri e Lando Norris deixaram um claro aviso aos adversários. Sob as luzes e no asfalto abrasivo do deserto, são eles os pilotos a serem batidos. A sessão, considerada a mais representativa do fim de semana, já que foi realizada sob as mesmas condições climáticas previstas para a classificação e a corrida, mostrou uma McLaren com ritmo superior e equilíbrio notável. Enquanto as rivais
patinavam em ajustes e enfrentavam problemas, a equipe de Woking manteve sua serenidade e extraiu o máximo do MCL 39. Oscar Piastri foi o nome da vez. Com uma volta rápida e usando pneus macios e com um tanque mais leve, o jovem australiano não apenas superou seu companheiro de equipe Lando Norris, como também deixou o restante do grid para trás, com uma margem que chamou a atenção. O terceiro colocado, George Russell da Mercedes, terminou a mais de meio segundo do líder. Abre aspas. O ritmo está ali, agora é manter o foco e transformar isso em resultado no sábado e domingo. No outro extremo do pelotão de elite, a Red Bull teve uma sexta-feira de preocupações. Max Verstappen, que cedeu o carro para o reserva Ayumu Iwasa no TL1, voltou ao carro apenas na segunda sessão, e o cenário não foi dos mais tranquilos. Desde os primeiros minutos do treino, o tetracampeão reclamou da dirigibilidade do RB21. Está saltando muito, eles não estão funcionando como deveriam. O holandês finalizou a sessão em sétimo, atrás de nomes como Isaac Hadjar da Racing Bulls e Kimi Antonelli da Mercedes. Ambos os pilotos considerados em fase de aprendizagem na elite. Para Verstappen, o treino acendeu um sinal de alerta. Na Ferrari, a empolgação com o novo assoalho durou pouco. A escuderia chegou ao Bahrein querendo manter o embalo da vitória de Lewis Hamilton na China, mas foi rapidamente colocada no seu lugar. Apesar de um início animador, com Leclerc e Hamilton figurando nas primeiras posições, nas fases iniciais do TL2, o ritmo caiu conforme os pneus macios entraram em cena. Leclerc terminou em quarto, a mais de meio segundo da ponta, enquanto Hamilton foi apenas o oitavo, superado inclusive por Oliver Berman, piloto da Haas, que ainda busca firmar posição na F1. A McLaren, ao contrário, se beneficiou do desgaste natural da pista. O chefe André Stella afirmou que o MCL 39 trata os pneus com mais suavidade do que os adversários, algo crucial em Sakir, onde o asfalto abrasivo costuma provocar bolhas e degradação acentuada. Enquanto isso, Fernando Alonso passou por uma situação tão inusitada quanto perigosa. De volta ao cockpit após ceder o carro a Felipe Drugovich no TL1, o espanhol teve um problema com o volante. A peça literalmente se soltou de suas mãos no início do treino. O incidente custou 30 minutos de sessão e comprometeu a preparação do bicampeão, que terminou apenas em 15º lugar. Foi um susto. Felizmente não estava em volta rápida. Fecha aspas. Já Gabriel Bortoleto, nosso brazuca, terminou o dia em 13º com sua Sauber. Uma performance sólida, ainda mais considerando as dificuldades recentes da equipe. Em determinado momento do treino, o paulista chegou a figurar no top 10 com pneus macios, mas na fase de simulação de corrida, caiu algumas posições. O carro ainda tem muito a melhorar, mas estamos encontrando caminhos. E na tela para vocês a classificação final do TL2. Com o que se viu no TL2, a McLaren chega como a favorita à pole position e uma possível dobradinha no domingo. Mas é bom lembrar, em um campeonato tão técnico, um detalhe pode mudar tudo. Para Verstappen e Red Bull, a sexta-feira foi um chamado à realidade. Para a Ferrari, o dilema segue. O carro é competitivo bastante ou a vitória na China foi apenas um respiro? Enquanto isso, Piastri e Norris mostram que estão prontos para ditar o ritmo no deserto. E se fosse Max Verstappen realmente sentado no carro da McLaren, será que teríamos um campeonato invicto do piloto holandês? Qual a sua opinião? Comente aqui embaixo. E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço pra você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira! Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos! Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo!